Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a honra do convite feito pela comissão organizadora, a doutora Daniele, para a gente falar sobre hiperferritinemia. Reunir reumatologistas e hematologistas, em geral, nunca é uma boa ideia, né? Em geral, os casos não estão muito bons, né? Mas a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre essa alteração que é tão frequente na clínica. Vem ficando frequente, provavelmente porque as nossas doenças elas estão sendo mais bem diagnosticadas, ferritina está sendo muito solicitada. Hoje, a ferritina foi incorporada nos check-ups, então é frequente a gente receber encaminhamento em consultório ambulatório por suspeita de hemocromatose e no contexto do paciente internado é um marcador de doenças inflamatórias, então aumentando também a suspeita de hemofagocitose. Essa maior reconhecimento da ferritina elevada em nível ambulatorial aumentou também as indicações de flebotomia, né, nos nossos bancos de sangue. A gente acaba tendo hoje muitos pacientes, muitos indivíduos fazendo flebotomia por indicações não tão corretas como hemocromatose e a gente vai acabar vendo muito isso. O reumatologista, ele acaba tendo contato com as duas situações, né? A gente viu as aulas da doutora Cláudia, da doutora Virgínia, em ambas as situações a gente pode ver hemofagocitose e o reumatologista tem que ter essa suspeita em situações clínicas que vocês vão ver sino de ativação macrofágica. E também existem manifestações reumatológicas da hemocromatose, seja artropatia inespecífica, dor articular inespecífica, quanto artropatia mesmo específica da hemocromatose. A ferritina ela é altamente conservada na evolução, né? Então, quando a gente vê essa molécula, a primeira impressão que os médicos têm é que toda a ferritina tem ferro. Na verdade, a ferritina é uma molécula que é uma concha onde o ferro vai ficar lá dentro, né? Então, cada molécula, cada proteína dessas, ela é feita de 24 subunidades, ela alterna ferritinas de alto peso molecular e ferritinas de baixo peso molecular, e ela é capaz, cada uma delas, de carregar 4.500 átomos de ferro. E a maior parte da ferritina ela vai estar estocada em macrófagos, no fígado, no sistema retículo endotelial, e algumas delas acabam sendo circulantes, mas a maior parte do estoque vai estar nos tecidos. Ela passa por um processo mal compreendido de glicosilação, né, que a doutora Cláudia comentou. Esse processo de glicosilação está ligado ao processo de clareamento da ferritina. Então, quando eu tenho uma glicosilação reduzida, eu acabo tendo uma ferritina elevada, porque eu não consigo retirar da circulação, né? Então, na verdade, não é que você tem um padrão de glicosilação baixa em algumas doenças, mas a glicosilação reduzida não permite que ele seja clareado, e por isso que nas situações inflamatórias ou na doença de Still, por exemplo, você acaba tendo ferritina alta com glicosilação baixa por causa desse acúmulo que não ocorre o clareamento. A ferritina, por estar ligado intimamente ao metabolismo, à homeostase do ferro, também está ligado com a defesa anti-infecciosa, né? Então, ela é uma proteína de fase aguda positiva e a gente acaba tendo elevação em doenças inflamatórias. Os valores de referência são extremamente variáveis, né? Se você pega em laboratórios de diversos locais, especialmente em mulheres, uma variação muito grande do que é o valor normal, variando de 15 a 200 microgramas por litro, e no homem, entre 50 e 300 microgramas por litro. Esse estudo que foi feito nos Estados Unidos, do Adams, foi o maior estudo sobre ferritina numa população que, sem diagnóstico prévio, mostrava que a ferritina e a saturação de transferrina é maior em afrodescendentes, asiáticos. No caso dos Estados Unidos, também na região do Havaí, também havia elevação da ferritina e da saturação de transferrina. A gente observa isso aqui no Brasil, especialmente entre os orientais, uma elevação da ferritina e da saturação de transferrina. Não é muito compreendida isso, mas aparentemente não é associado com doença na maior parte desses indivíduos. E existem elevações abruptas em doenças agudas. Se você não está pensando em síndrome de ativação macrofágica, você não está pensando em hemofagocitose ou indo atrás de anemia ferropriva, nem é tão interessante você ficar dosando ferritina em doenças agudas se você está pensando nesses diagnósticos, porque às vezes existem elevações que acabam atrapalhando o diagnóstico ou causando confusão diagnóstica. A
ferritina, ela é regulada, o nível sérico dela, pelo nível do ferro, né? Na verdade, a translação da ferritina, ela é inibida pela presença de proteínas que são sensíveis à presença de ferro. Então, se eu tenho ferro circulante, essas proteínas acabam ligando ao ferro e permitem a translação da ferritina. Então, você eleva a ferritina para poder causar o acúmulo do ferro. Já no caso da transferrina, você tem o raciocínio ao contrário. Se eu tenho muito ferro, eu produzo menos transferrina. Se eu tenho pouco ferro, eu produzo bastante, na tentativa de aumentar a avidez pelo ferro no sangue circulante. O que faz aumentar a ferritina? É o aumento da síntese de ferritina por causa de condições genéticas ou adquiridas com ou sem sobrecarga de ferro. A gente vai falar de alguma dessas condições. E a outra, que talvez seja de mais interesse nos quadros, por exemplo, de hemofagocitose, é a secundária citólise, ou seja, doenças hepáticas inflamatórias, infartos teciduais, inclusive infarto agudo do miocárdio, todos eles causam elevação da ferritina por mecanismo citolítico, liberação da ferritina no tecido. A gente vai tentar entender um pouquinho também nesse contexto a homeostase do ferro, né? Então, lembrar que nós todos temos a necessidade de adquirir ferro do meio ambiente e, ao mesmo tempo, a gente tem que limitar a absorção por causa do risco de toxicidade. Lembrar que não tem mecanismos de excreção de ferro normais, né? Nosso organismo, a partir do momento que acumula ferro, ele só vai perder esse ferro por mecanismos anormais. Na mulher, a menstruação exagerada, no homem ou na mulher pós-menopausa, por doenças que causam perda de ferro, sejam lesões do trato gastrointestinal ou geniturinário. E a sobrecarga crônica vai levar necessariamente à doença. O ferro ele é um elemento essencial na biologia, mas ele é de difícil obtenção, apesar de ele ser muito comum no planeta, né? Ele é o sexto elemento mais comum do universo, mas é o mais comum aqui na Terra, mas ele é difícil obtenção. Então, os mecanismos de obtenção do ferro têm que ser muito regulados, exatamente para evitar o excesso deles, né? Então, o excesso de ferro no nosso organismo, normalmente nós produzimos 33 gramas de reativos intermediários, reativos de radicais livres diariamente são produzidos, né? Isso daqui, esse ferro livre, ele acaba causando lesões do retículo endoplasmático, peroxidação lipídica, aumento da fragilidade de lisossomas, alterações nas proteínas e até mesmo no DNA, levando à base, por exemplo, do aumento do risco de hepatocarcinoma em indivíduos com sobrecarga de ferro, né? Então, por isso que esse ajuste fino é muito importante. Então, diariamente, a gente ingere 6 miligramas de ferro por 1.000 calorias, mas a gente absorve diariamente só 1 a 2 miligramas por dia. O resto é perdido nas fezes, no nosso intestino. Se vocês notarem esse ciclo do ferro, apesar da gente absorver 1 ou 2 miligramas de ferro por dia, a gente necessita diariamente de reciclar 23 a 24 miligramas de ferro por dia. Então, se eu não tivesse uma grande economia, eu ficaria com ferropenia frequentemente. Então, eu preciso absorver diariamente somente 1 miligrama, mas eu utilizo para manter as hemácias, que são as células mais importantes do nosso organismo, 23 miligramas por dia de circulação desse ferro. Então, aqui mostra, né, como que esse ferro ele é absorvido no nosso intestino. A gente tem duas formas de ferro que a gente absorve, o ferro M, o ferro mais 3, que é o ferro férrico. Esse ferro férrico ele tem que ser convertido a ferro ferroso e ele entra no nosso organismo e atravessa o intestino para ser ligado à transferrina. Na parte de baixo aí desse slide, a gente vê uma molécula chamada ferroportina. Ele tem esse nome porque ele é a única forma de exportar ferro que o nosso organismo tem. Normalmente, a nossa saturação de transferrina, que é a nossa proteína de transporte, é de 25% a 30%. Quando eu tenho uma elevação dessa saturação, eu tenho que parar de alguma forma de entrar ferro no nosso organismo, e quem faz isso é uma molécula chamada epsidina. A gente fala muito da epsidina porque essa molécula, ela foi descoberta há 14, 15 anos atrás, mas ela é a principal molécula responsável pela homeostase do ferro. Ela é comparada à insulina
na homeostase da glicose é a epsidina no metabolismo do ferro. E a partir do momento que eu tenho elevação do ferro no nosso organismo, a epsidina é produzida e ela internaliza a ferroportina, impedindo do ferro entrar no nosso organismo. O ferro é perdido nas fezes aí, com a descamação da parede intestinal, e é perdido em forma, inclusive, de ferritina. Essa epsidina, ela foi descoberta em 1998. A partir de então é o que a gente chama de era de ouro do metabolismo do ferro, né? Porque a partir dela foi descoberta várias outras moléculas que permitiram a compreensão, por exemplo, da anemia de doença crônica, da anemia da hemocromatose, de diversas doenças hematológicas, mas especialmente está abrindo portas para novas medicações anti-inflamatórias e de tratamento do câncer que vão surgir a partir da compreensão desse eixo. Eu não vou explicar isso daqui tudo, mas, na verdade, é só para mostrar que, na parte de baixo, mostra ali o cromossomo 19, o gene que produz a epsidina, que é o gene RAMP. Ele tem efetores positivos e efetores negativos, mas o principal efetor da produção da epsidina é a presença de ferro circulante no nosso organismo. E eu só vou mostrar aqui, enfatizar que existe uma molécula chamada HFE, né, que está do lado ali do receptor de transferrina. O HFE é o gene que está envolvido na maior parte das hemocromatoses clássicas que a gente vê na população e o que vocês vão ver no dia a dia do consultório. Mas todas essas moléculas estão envolvidas com formas genéticas de sobrecarga de ferro ou estão envolvidas na anemia de doença crônica. Então, a gente vê que a homeostase do ferro está ligada com a resposta infecciosa, a resposta inflamatória. A palavra epsidina, por exemplo, significa peptídeo anti-infeccioso hepático, né? Então, ele foi descoberto na sepse. E a hiperferritinemia vai estar presente, claro, nessas situações, porque ela está ligada a essa homeostase do ferro. Como que a gente diagnostica ou faz a diferenciação dos quadros clínicos ligados à hiperferritinemia? A gente faz uma estratégia sequencial, considerar o diagnóstico, em que contexto que foi feito isso. Foi no check-up, foi no screening de hemocromatose hereditária, foi num paciente internado. Se a gente tiver condições, pode documentar o excesso de ferro visceral ou a ausência desse ferro para mostrar que a ferritina é somente um marcador inflamatório. E se você faz um diagnóstico de sobrecarga, procurar uma mutação genética. Então, o mais importante é lembrar isso, utilizar a dosagem de ferro e a saturação de transferrina. Num paciente seu de consultório, chegou a ferritina alta, o mais importante é utilizar a saturação de transferrina e a dosagem de ferro. Se eu tenho uma saturação de ferro menor que 45%, eu encerro a investigação, né? Porque esse paciente provavelmente não tem uma hemocromatose, uma doença genética que leva à sobrecarga de ferro, mas eu tenho que excluir outras causas de hiperferritinemia, especialmente as doenças inflamatórias. Se eu tenho uma ferritina alta e eu tenho uma saturação de transferrina maior que 45%, eu tenho que procurar hemocromatose. Aqui no Brasil, ou na prática clínica no mundo inteiro, a gente procura o chamado genótipo HFE, né, o genótipo da hemocromatose hereditária clássica, que a gente vai fazer a avaliação genética para fazer esse diagnóstico. Então, quais são as causas de ferritina elevada com saturação de ferro da transferrina normal? No Brasil, mais importante, doenças hepáticas, esteatohepatite e hepatite viral, a esteatohepatite alcoólica especialmente, muito ligada à elevação da ferritina com saturação de transferrina normal. O país vive uma epidemia de obesidade, né? Vários pacientes nossos fazem ultrassom, veem esteatose, têm esteatohepatite, e essas situações são muito ligadas à ferritina elevada. Condições inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais, infecções bacterianas crônicas, a endocardite bacteriana especialmente muito ligada à ferritina elevada, e neoplasia. Sempre isso é uma fonte de preocupação quando você não encontra nada, né? Alguns grupos sugerem fazer um screening neoplásico, mas isso é extremamente duvidoso, né? A gente tem dúvidas com marcadores tumorais clássicos como CA199, CA125, imagina com ferritina, tem tantos fatores que podem influenciar, mas alguns autores colocam essa possibilidade. A tireotoxicose, né? A gente tem casos
especialmente de tireoidite pós-parto, com pacientes que têm carência de ferro, junto com o hipertireoidismo, e esses pacientes acabam fazendo ferritinas normais, falsamente normais, em virtude da tireotoxicose. E a ingesta excessiva de álcool como uma possibilidade. Grandes elevações, maiores que 10.000 microgramas por litro, poucas coisas dão, né? A síndrome de ativação macrofágica, a síndrome hemofagocítica, lesões hepatocelulares, infecções, neoplasias hematológicas. A gente tem uma experiência grande com indivíduos secundários à transfusão que não foram adequadamente quelados, com ferritina também acima de 10.000, mas isso em geral não traz grande dificuldade diagnóstica. Mas as outras situações a gente às vezes tem alguma dificuldade. Então, situações incomuns associadas com essa ferritina elevada, talvez seja importante porque a gente vê os pacientes, passaram às vezes dezenas de médicos, é a síndrome hiperferritinemia catarata, é uma doença genética, onde você não tem nada de sobrecarga de ferro, mas você tem a ferritina L, aquela da cadeia leve aumentada, e esses indivíduos têm catarata, é uma forma autossômica dominante, catarata antes dos 25 anos de idade, e às vezes passam 3, 4 gerações sem ninguém ter percebido. Então, uma história precoce de catarata com ferritina elevada, lembrar dessa doença que ela é incomum, mas ela pode ser diagnosticada, a doença de Gaucher, uma doença mais própria do hematologista, algumas associações com sobrecarga de ferro, e essa última entidade, que é a hiperferritinemia benigna, que já foi classificada como incomum, mas tem um trabalho italiano, um trabalho espanhol, ou seja, na Europa, mostrando que provavelmente, excluindo as hiperferritinemias secundárias à esteatohepatite, a consumo de álcool, ela talvez seja a causa mais comum de hiperferritinemia, é um polimorfismo, que eu deixei aí anotado, que leva à hiperferritinemia benigna familiar, né? Então, uma família com ferritina alta, saturação de transferrina baixa, sem nenhuma outra entidade para explicar a ferritina elevada, pode ser a hiperferritinemia benigna. Nas doenças reumatológicas, eu não vou me atrever nem a entrar nas dificuldades diagnósticas que vocês têm e que a gente sabe que são muito importantes, mas lembrar que ferritina elevada está presente em várias doenças, hiperferritinemia está presente em várias doenças reumatológicas, a artrite reumatoide é clássica, né, tem implicação com anemia de doença crônica na gota, a doença de Kawasaki tem alguns trabalhos que sugeriam que os pacientes com ferritina elevada talvez não respondam, ou seja, um preditor de falta de resposta à imunoglobulina. Síndrome de ativação macrofágica, que a gente já viu no lúpus, é descrita na doença de Kawasaki, e na doença de Still, que é uma situação clássica associada à síndrome de ativação macrofágica. A gente vai se deter 2 minutos nessa situação. A doutora Cláudia, ela até mostrou alguma coisinha sobre o chamado beijo da morte, hoje talvez beijo do impeachment, né? A gente tem aqui uma célula T citotóxica que tem o objetivo de destruir uma célula-alvo que tem um patógeno ou que tem um alvo intracelular. Como que é feito essa destruição via célula citotóxica? Ela tem que liberar na sinapse imunológica uma molécula chamada perfurina que vai destruir a membrana da célula-alvo e aí vai permitir a entrada de granzimas que vai disparar a cascata apoptótica, né? Nos pacientes que têm formas genéticas de síndrome hemofagocítica, essa polarização, essa vetorização, que foi o termo que a doutora Cláudia utilizou, não ocorre em um ou outro passo. A menos rara é a síndrome de Shediac-Higashi, né, que você não consegue fazer isso, e antes dos 7, 8 anos de idade, esses indivíduos podem ter síndrome hemofagocítica. Nos adultos, a gente não consegue identificar isso totalmente, mas parece que existem alguns indivíduos que têm mutações que passam despercebidas durante a vida ou situações adquiridas que causam a falha dessa sinapse imunológica. Então, a gente classifica a hemofagocítica na linfocitose genética e na adquirida, que tem várias causas, agentes exógenos, endógenos, doenças reumatológicas e neoplasias como sendo a causa dela. E os critérios diagnósticos são extremamente variáveis. O que eu não vou me deter tanto aqui, mas colocar que existem critérios que exigem classificação genética, que são mais relacionados à histiocytose da infância. E aqui eu só coloco
uma cautela que a gente tem que ter em relação a não extrapolar os dados da infância para o adulto com tanta facilidade em relação à fagocitose, porque nesses indivíduos a hipertrigliceridemia tende a ser extremamente pronunciada, a gente não vê isso tanto no adulto, né? Isso é ligado aos níveis de fator de necrose tumoral, que parece que inibem lipoproteína lipase e vão causar hipertrigliceridemia, e a atividade NK diminuída, que leva muito tempo, leva alguns dias para serem efetuadas, e às vezes no contexto clínico a gente não consegue fazer esse tipo de teste. Para adultos, existem algumas sequências de diagnóstico, uma das que a gente usa é essa, né? Então, critérios clínicos e laboratoriais, a presença de 3 desses critérios, mas sempre enfatizando que busca sempre em medula óssea, líquor ou linfonodos, a hemofagocitose, e um que é bem mais abrangente, que é esse daqui, onde eu tenho febre, citopenia inexplicada e hemofagocitose, eu faço o diagnóstico. Como já foi mostrado, a presença de hemofagocitose, apesar de ser extremamente distintiva, ela não é necessária para o diagnóstico e às vezes está ausente, ou você só consegue fazer esse diagnóstico em punções seriadas. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é a relativa inespecificidade da hemofagocitose. Então, a gente tem um trabalho, a gente revisou o mielograma de todos os pacientes da UTI do HC, a gente encontrou 25% de figuras de hemofagocitose na medula, e eventualmente, se eu faço um esforço muito grande, acabo encontrando uma isolada e a gente não sabe como valorizar isso. Então, dentro do serviço, se a gente encontra mais que 4 figuras, a gente considera isso significativo para liberar o laudo como presença de figuras de hemofagocitose, porque elas não são tão raras se eu encontro isoladas no sangue, na medula óssea, por exemplo, de pacientes com doença falciforme, pacientes com leucemia, indivíduos que estão em sepse, você acaba tendo essas figuras de hemofagocitose, às vezes esparsas. Quais são as perspectivas no diagnóstico da hemofagocitose? Dosagem de CD25, padrão de glicosilação da ferritina, que a gente falou. A gente tem uma tentativa no HC agora de fazer a dosagem da quitotriosidase, que é produzida pelos macrófagos, e citometria de fluxo das populações de monócito com expressão atenuada de marcadores de superfície, que parece que isso é preditor de síndrome hemofagocítica secundária. E o tratamento, se a gente pega os protocolos de infância, é etoposide especialmente, que é o mais utilizado. Etoposide seguido de um protocolo que envolve até o transplante de medula óssea. No adulto, isso é menos claro. A gente sabe que etoposide tem que ser utilizado nos pacientes que têm Epstein-Barr positivo e nos pacientes que têm neoplasia hematológica presente. Nossa primeira tentativa ainda é imunoglobulina em altas doses e corticoide, e nos indivíduos que têm doença reumatológica, nós tendemos a associar ciclosporina. Para mim, como mensagem, sempre para quem vê síndrome hemofagocítica, exclusão de doença de Still, ensinar para vocês, padre a rezar a missa, né? Mas sempre lembrar, leishmaniose. No Brasil, a maior causa de síndrome hemofagocítica no Brasil é leishmaniose. Então, assim, todo indivíduo com síndrome hemofagocítica deveria ser feito cultura para leishmania e deveria ser feito PCR para leishmania na busca de exclusão desse diagnóstico. Todos os grandes problemas causados por hemofagocitose no HC foram indivíduos com diagnóstico de leishmaniose que só foram descobertos na autópsia, né, ou com a cultura chegou depois. Então, sempre ter esse diagnóstico em mente como sendo causa. Nos pacientes com ferritina elevada e saturação de transferrina elevada, o grande diagnóstico a ser retirado é sobrecarga de ferro. E aí são as hemocromatoses mesmo, que a gente tem a hemocromatose hereditária clássica, que é relacionada ao gene HFE, e a não relacionada ao gene HFE, que são vários genes que a gente viu naqueles slides anteriores, hemojuvelina, receptor 2 da transferrina, ferroportina, epsidina, e a sobrecarga de ferro africana, que ainda não foi totalmente esclarecida. E existem causas de sobrecarga de ferro secundária, transfusional, a infusão de ferro parenteral. Hoje está muito popularizada, mas a gente tem que ter cuidado com o ferro parenteral, relacionadas a anemias hemolíticas, hemodiálise, doença hepática crônica e pós-shunt ou a transferrinemia congênita, que são doenças raras. Né? As consequências clínicas da sobrecarga de ferro são múltiplas,
Na parte articular, a gente vê uma artrite que atinge articulação metacarpo-falangiana e com condrocalcinose. Na nossa série de casos, a gente não tem isso tão frequentemente, mas é uma das poucas coisas que não melhoram e às vezes pioram com a sangria. Então a gente vê algum desses indivíduos piorando com a sangria na hora que você começa a fazer. E aqui as características, né, dessas formas hereditárias, acho que a mais importante para a gente é lembrar da forma clássica que vai surgir no adulto, né, que é uma hemocromatose hereditária do adulto, tipicamente na 4ª década de vida para o homem, 6ª década de vida para as mulheres. É uma doença que menos de 10% dos indivíduos vão ter realmente manifestação dessas doenças. Então, a gente vê essa hemocromatose do adulto na classificação genética tipo 1 e a tipo 3, que é o receptor 2 da transferrina. No Brasil, na maior parte do mundo, o diagnóstico é, em geral, o tipo HFE. E tem uma forma juvenil, que as pessoas já chegam com sobrecarga de ferro na puberdade. Aí não há diferença de homem ou mulher, mas com 15, 20 anos de idade já é uma doença muito grave. A gente sabe que existe uma variabilidade muito grande. A HFE ela é a mais comum forma de hemocromatose, mas ela pouco frequentemente vai causar realmente cirrose. É menos que 10% dos pacientes com homozigose dos genes relacionados à hemocromatose. E aqui no Brasil a gente tem a sobrecarga de ferro de Brumado, né? É uma cidade na Bahia, não sei se tem alguém próximo da região. No HC, acompanha a hemocromatose na nossa disciplina e na gastro. Um dia a gente se reuniu, tinha 5 famílias diferentes com hemocromatose juvenil, e a gente descobriu que todos eram da cidade de Brumado ou região. Então, provavelmente, alguma pessoa ferrada, né, passou por lá e fez um cultivo desse gene pela região. E na verdade, é o gene da epsidina, que é o gene RAMP, né, que é a região promotora desse gene RAMP, e a gente tem aí alguns casos dessa forma genética mais grave. Então, para terminar, só fazendo isso daqui, a saturação de ferro elevada, a gente procura hemocromatose clássica. Se esses indivíduos têm formas genéticas, a C282Y em homozigose ou heterozigose composta com H63D, começar a fazer sangria. Se o paciente tem ferritina maior que 1000 ou enzimas anormais, considerar a avaliação de depósito de ferro no fígado, seja através de biópsia hepática, seja através de ressonância hepática, né? E o tratamento ainda é a flebotomia, com o objetivo de deixar a ferritina abaixo de 50 microgramas por litro. Né? A gente não indica flebotomia em hepatite C, em esteatohepatite, só em porfiria cutânea tarda, que ainda ela é bem indicada, e hepatopatia alcoólica é totalmente contraindicada. Quelantes de ferro a gente só utiliza em situações extremamente raras, de formas juvenis graves, ou se tem anemia concomitante. E na sobrecarga transfusional de ferro. E o importante é lembrar que a gente vai ter aí no futuro a dosagem da epsidina, que vai ajudar a gente no diagnóstico da hemocromatose no futuro, vai ajudar a gente em condições inflamatórias, e já existe aí alguns trabalhos para suplementação de epsidina em hemocromatose. Queria agradecer a doutora Sandra, que é a nossa chefe lá na hematologia, a Liliana, que nos ajuda bastante, o doutor Paulo, que foi quem ensinou para a gente e reconheceu os primeiros casos de hemofagocitose. Obrigado.